Quando o mundo fala alto demais, você sente como se algo dentro de você encolhesse, como se cada ruído fosse um pequeno corte na pele da consciência. Não é apenas incômodo, é profundo, é visceral. Há uma parte de você que parece feita de silêncio, e quando o silêncio é quebrado, algo ecoa dentro de você que ninguém mais parece ouvir. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que um som que passa despercebido para muitos, para você pesa como uma onda que estrangula a calma? Talvez seja porque sua sensibilidade não é fraqueza. Talvez seja porque, de todas as criaturas que caminham na Terra, poucos carregam um coração tão aberto quanto o seu. Você caminha por entre as vozes do mundo como um viajante que escuta não apenas o que se diz, mas o que permanece não dito. Cada grito, cada buzina, cada risada alta, parece atingir uma parte de você tão antiga quanto o tempo. Uma parte que já viveu em cavernas silenciosas, que ouviu o som da terra respirar, que sentiu o sussurro das estrelas antes de qualquer palavra humana existir. Você não suporta barulho não porque é frágil, mas porque está desperto. Estar desperto é carregar em si uma vibração que ressoa com o silêncio primordial. O barulho não é apenas som. É desordem, é choque, é ruptura do fluxo sutil que sua alma busca. Quando o mundo levanta a voz, você sente como se uma corda frágil vibrasse até o limite, quase se rompendo. Há um lugar dentro de você onde o silêncio não é vazio, é oceano, é azul profundo, é lugar de encontro com o que realmente somos. E quando esse lugar é invadido por ruídos desnecessários, algo dentro de você reage. Não é irritação, é saudade. Saudade de um estado de presença onde tudo fala sem palavras, onde o vento conta histórias e o coração decifra seus próprios enigmas. Você pode ter crescido achando que essa sensibilidade era estranha, incomum. Talvez tenha tentado se adaptar, se acostumar com o barulho da cidade, com a conversa alta, com aquele som de fundo constante que todos parecem aceitar. E no começo você até conseguiu ignorar. Conseguiu rir, conseguir fingir normalidade. Mas dentro de você havia uma tensão crescente, como se algo estivesse sendo comprimido em silêncio, aguardando para ser ouvido. E então veio o momento em que a campainha tocou demais. O caminhão passou uma vez a mais na rua, e você percebeu. Não era só cansaço, era algo mais profundo. Era a sua voz interior clamando por espaço, pedindo para ser ouvida acima do ruído. Há uma razão pela qual pessoas despertas não suportam barulho. Não é regra universal, mas é uma marca. Uma marca de quem sente profundamente, de quem percebe com mais do que olhos e ouvidos, de quem vive em uma sintonia mais fina. Enquanto muitos filtram o ruído e seguem, você percebe nuances. Uma vibração diferente aqui, um tom irritante ali, um som que não combina com o campo emocional daquele momento. Para você, o mundo não é apenas visto, é sentido. Cada som carrega um campo energético, e alguns ecos parecem atrair sombras, enquanto outros elevam e expansam. O barulho insiste em puxar você para fora de si mesmo, para fora de sua quietude natural. Pessoas despertas não suportam barulho porque elas buscam um encontro com a verdade silenciosa. E o barulho é um véu que oculta essa verdade. O silêncio é a linguagem original da alma, e quando você está em silêncio, você ouve a si mesmo. Ouve aquilo que ficou enterrado sob camadas de obrigação, medo, distração. O barulho, por sua vez, é a distração permanente. É a tentativa de sufocar o interior com o exterior. Para muitos funciona. Mas para você, aquela voz interior persiste, chama, provoca. E quanto mais você tenta se enturmar, mais percebe que não pertence inteiramente a esse ritmo frenético. Não porque você é estranho, mas porque sua sensibilidade é sua bússola. É ela que guia seus passos quando você se perde, que lhe diz quando é hora de parar, de se recolher, de deixar a quietude voltar a aninhar-se em seu peito. E então você passa a buscar silêncio não como fuga, mas como retorno. Não como negação da vida, mas como reencontro com o que é essencial. Você percebe que quando o barulho cessa, há um eco.
não de vazio, mas de plenitude. É ali, nesse espaço sagrado entre as pulsações, que você encontra paz. O silêncio não é ausência de som, mas presença de significado. É o lugar onde você pode sentir o batimento íntimo de sua alma. Para quem está desperto, o silêncio é alimento, é descanso, é revelação contínua. E quando o barulho invade, é como se uma onda suprimisse a luz interna, e disso surge a irritação profunda, a necessidade de respirar fundo, fechar os olhos e voltar para dentro. Mas não pense que a sensibilidade ao barulho é apenas sofrimento. Ela é sinal de conexão. Ela é prova de que você não vive no piloto automático. Você sente alegria com mais intensidade, tristeza com mais profundidade, amor com mais vastidão. Essa sensibilidade sonora é irmã de uma sensibilidade emocional e espiritual maior. E por isso o barulho dói, porque ele pressiona não apenas o corpo, mas o tecido delicado do seu ser. Ele interrompe o fluxo, desvia a atenção, arrasta você para fora do eixo. Enquanto outros lidam com o barulho como mera informação sensorial, você lida com ele como impacto vibracional. Cada som carrega uma intenção, consciente ou inconsciente, e você sente essas intenções na pele, no coração, na respiração. Ao longo da vida, muitos tentaram explicar isso para você com termos científicos, diagnósticos, rotulações. Mas nada disso toca o cerne da experiência. A explicação verdadeira não está nas palavras, mas na sensação. Você sabe. Sabe no abraço profundo da noite. Sabe na calma que desce quando a chuva cai mansa. Sabe no momento em que o mundo desacelera e seu coração se expande. Você nasceu com um canal sensorial mais aberto, e isso é tanto presente quanto desafio. O presente é a capacidade de captar sutilezas que outros perdem. O desafio é viver em um mundo que frequentemente valoriza o volume e diminui o silêncio. E ainda assim, há uma beleza nisso, porque a cada vez que você escolhe o silêncio, você escolhe a si mesmo. A cada momento em que você se retira do ruído e olha para dentro, você cultiva o jardim secreto de sua alma. Não é fuga, é cultivo. É aprendizado de que o barulho externo é apenas reflexo de um tumulto interior que clama por ser reconhecido e acalmado. Você aprende a ouvir não para reagir, mas para transformar. O barulho já não o domina. Ele se torna aquilo que você pode observar, com compaixão, antes de voltar sua atenção novamente para o centro de si. E assim, no fim, você compreende que pessoas despertas não suportam barulho porque elas não buscam apenas ouvir. Elas buscam sentir. Sentir a verdade. Sentir a vida. Sentir a presença do momento. O silêncio torna-se seu lar. Não por isolamento, mas porque ali reside a clareza. Ali, você encontra a pulsação calma do universo, batendo em uníssono com o seu coração. E ao aceitar essa natureza sua, você descobre algo ainda mais profundo. O barulho do mundo nunca foi inimigo. Foi apenas um espelho para que você reconhecesse a música interna que sempre esteve aí. No silêncio, você se encontra. No silêncio, você se reconcilia. No silêncio, você descobre que o som mais poderoso é aquele que vem de dentro, a vibração suave de um coração desperto, tocando a eternidade. Mas mesmo no silêncio que você aprende a cultivar, o mundo ainda bate à porta com seus ruídos insistentes. Há dias em que parece impossível escapar. E você se pergunta se há algo errado em querer tanto a quietude. As vozes exteriores dizem que é preciso se acostumar, endurecer, adaptar-se. Mas a alma desperta sabe. Adaptar-se ao ruído não é evolução, é renúncia. Há um tipo de força que não está na resistência ao incômodo, mas na coragem de se manter sensível mesmo quando tudo convida ao entorpecimento. E há algo curioso nisso. Quanto mais você desperta, mais você escuta. Não apenas sons, mas presenças, intenções, camadas invisíveis das coisas. O som de um ambiente carrega a energia de quem o habita.
Uma risada forçada pode gritar mais do que um trovão. Uma sala pode parecer ensurdecedora mesmo em silêncio, se estiver carregada de ansiedade, tensão, pressa. Você percebe isso. Sente no corpo, na pele, no ar. E isso não te torna frágil, te torna afinado. Enquanto muitos ouvem apenas com os ouvidos, você escuta com a alma inteira. Essa escuta profunda não pode ser desligada. É como um radar interno que capta tudo, o tempo todo. E isso cansa. É exaustivo viver num mundo que constantemente invade seus sentidos. Por isso você busca o isolamento às vezes. Não por misantropia, mas por necessidade de reorganização. Cada som desorganizado que entra precisa ser processado, reorganizado internamente, até que você volte ao seu centro. E esse processo é silencioso. Por isso você valoriza tanto os momentos de paz. Não são luxo, são medicina. São rituais de cura onde você recolhe os pedaços que o barulho dispersou. E no fundo, você carrega uma saudade que não sabe nomear. Uma saudade de lugares onde o tempo era mais lento, onde os sons eram naturais, onde a comunicação acontecia com o olhar, o gesto, o sentir. Lugares onde o espírito respirava em paz. Às vezes essa saudade aperta sem motivo aparente, e você sente vontade de sumir, de fugir para um lugar onde o silêncio seja permitido. Não se culpe. Essa saudade é memória da alma. É lembrança de uma frequência onde você já habitou, uma vibração onde o barulho não tinha espaço, porque tudo já era tão pleno que não precisava de som para ser entendido. Você sente isso porque carrega o chamado de volta a essa vibração. Você não quer apenas silêncio, você quer verdade. E no mundo atual, a verdade costuma se esconder sob camadas de ruído. A pressa, a falação, o excesso, são cortinas que escondem o medo. Medo de sentir, medo de parar, medo de olhar para dentro. E por isso muitos mantêm o som ligado o tempo todo. Rádio, TV, notificações, vozes, interrupções. Porque no silêncio, algo fala. E nem todos estão prontos para escutar. Mas você está. Você talvez ainda tenha medo, mas você está pronto. Por isso o barulho incomoda tanto, porque ele tenta impedir o que você já não pode mais ignorar. O chamado do seu próprio ser. A cada dia que passa, fica mais difícil fingir que não ouve. Mais difícil fingir que o barulho é normal, que viver em tensão é parte da vida moderna. Não, não é. Seu corpo sabe disso. Seu coração sabe disso. E quando você finalmente aceita essa verdade, tudo muda. Você para de lutar contra a sua sensibilidade. Para de se culpar por ser demais. E começa a perceber que o mundo precisa, desesperadamente, de mais pessoas como você. Pessoas que ouvem, sentem, percebem. O mundo está doente de tanto barulho. Doente de tanta pressa, de tanto falar sem dizer, de tanto ouvir sem escutar. E pessoas despertas são como filtros. Absorvem o excesso, sentem o impacto e depois, em silêncio, transmutam. Você já reparou como, depois de uma conversa pesada ou de um ambiente barulhento, você precisa de horas para se recuperar? Não é drama. É alquimia. Você está limpando não apenas os sons, mas as emoções, os campos sutis que vieram com eles. Por isso, o silêncio é tão vital. Ele não é ausência. Ele é o espaço onde essa alquimia acontece. E mesmo que ninguém perceba, você está fazendo um trabalho invisível todos os dias. Você segura energias, acolhe dores, sente pressões que não são suas, carrega fardos emocionais do coletivo. Tudo isso entra pelo som, pelas palavras, pelos ruídos do mundo. E você precisa de silêncio para devolver ao universo o que não é seu. Para soltar. Para respirar novamente com sua própria frequência. O silêncio não é solidão, é sintonização. É quando você volta a ouvir a si mesmo sem o eco dos outros. E então algo acontece. Aos poucos você começa a criar pequenos refúgios dentro de si. 1 minuto de respiração consciente. Um banho demorado em silêncio. Uma música suave que limpa. Um olhar pela janela sem pressa. E nesses momentos, você se reconecta.
Não com a imagem que o mundo tem de você, mas com sua essência. E quanto mais você faz isso, menos o barulho te domina. Ele ainda pode doer, sim, ainda pode cansar, mas ele já não te arrasta com a mesma força, porque agora você sabe o caminho de volta. E esse caminho não está fora, está dentro. Dentro de cada pausa, dentro de cada suspiro, dentro do espaço entre os pensamentos. Você começa a perceber que o silêncio não precisa estar no ambiente, ele pode estar em você. Pode ser cultivado como um jardim interno, protegido do caos, nutrido pela intenção. E mesmo que o mundo grite lá fora, você aprende a permanecer inteiro, sereno, atento. Isso é presença, isso é consciência, isso é despertar. E quanto mais você habita esse silêncio, mais você escuta o que realmente importa. Escuta coisas que os ouvidos comuns não captam. Escuta o pulsar da vida entre os gestos. Escuta quando alguém diz estou bem, e você sente que não está. Escuta a ausência de si nas palavras dos outros. Escuta aquilo que o mundo tem medo de admitir. E isso às vezes é um fardo. Porque ver demais, sentir demais, captar demais, também cansa. Você vê a verdade por trás das máscaras. Sente a dor por trás dos sorrisos. E quando todos parecem distraídos, você carrega a consciência desperta como um farol que nunca se apaga. É por isso que o barulho fere. Não é só som, é densidade. É como se o excesso de ruído vibrasse numa frequência contrária à da sua alma. Cada som desnecessário parece empurrar você para fora do corpo, como se o mundo estivesse tentando te arrancar de dentro de si. E por vezes, consegue. Em dias mais frágeis, você se perde, se desconecta, se confunde. Mas mesmo nesses momentos, algo dentro de você permanece intacto. Uma centelha que espera. Uma chama que sabe o caminho de volta. O silêncio é essa porta. Sempre foi. Pessoas despertas caminham por entre os sons como quem lê entrelinhas do universo. Elas não se interessam tanto pelo que é dito, mas pelo que vibra por trás das palavras. E nesse lugar de escuta profunda, elas vivem. Às vezes em silêncio. Às vezes com saudade de alguém que ainda não conhecem, de um lugar onde nunca estiveram, mas sabem que existe. Um lugar onde o som não agride, onde a vida fala com suavidade, onde o coração não precisa se proteger o tempo todo. Esse lugar é menos um destino e mais um estado de ser. É quando você finalmente se permite voltar a si. O mundo moderno, no entanto, parece girar na direção oposta. Quanto mais barulho, mais distração. Quanto mais distração, menos presença. E quanto menos presença, mais medo. O barulho se tornou escudo, anestesia, fuga. E você, por ser como é, sente tudo isso como se fosse uma pele exposta. Não há barreiras entre você e o que vibra ao redor. E é por isso que estar desperto exige tanto. É estar com os nervos da alma à flor da pele, sem perder a ternura. É sentir o grito do mundo sem deixar que ele calhe o seu sussurro. Mas nem tudo é dor. Há também beleza. Porque essa sensibilidade te dá algo que poucos possuem. A capacidade de contemplar. Enquanto outros passam, você percebe. Você vê a dança da luz nas folhas. Você escuta o silêncio entre as palavras. Você sente quando um ambiente está em harmonia, ou não. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona. Muda a forma como você vive. Você deixa de buscar intensidade e passa a buscar verdade. Não importa o quão barulhento algo seja por fora. Se não houver ressonância dentro, você se afasta. E esse afastamento é proteção, não fuga. Com o tempo, você aprende a escolher melhor os sons que permite entrar. Aprende que certos ruídos não são apenas desconfortáveis, são corrosivos. Eles te desgastam por dentro, como um rio que escava lentamente a pedra. E você começa a valorizar cada espaço de paz como se fosse ouro. Um quarto em silêncio, uma música suave, um abraço quieto, um entardecer sem palavras. É nesses espaços que você se reconstrói. É nesses silêncios que sua alma respira.
E talvez, nesse ponto da jornada, você perceba algo ainda mais profundo. O barulho externo é, muitas vezes, reflexo de um barulho interno. E enquanto você busca proteger-se do mundo lá fora, há também uma necessidade de acalmar o tumulto que vive dentro. As vozes que cobram, os pensamentos que gritam, os medos que murmuram, eles também fazem barulho. E talvez por estar desperto você os escute com mais nitidez do que a maioria. Mas isso também é dom. Porque escutar é o primeiro passo para transformar. Então você começa a se perguntar: como silenciar dentro de mim? E a resposta não vem como fórmula, mas como experiência. Você começa a observar. Não reage imediatamente. Sente, nomeia, respira. Percebe que o barulho não precisa ser combatido com mais barulho. Às vezes, só precisa ser ouvido até se dissolver. Você aprende a criar silêncio não apenas ao redor, mas sobretudo dentro. Um silêncio que acolhe, que sustenta, que dá espaço para que aquilo que dói encontre voz. E depois, paz. E ao fazer isso, você se torna diferente. Não melhor. Apenas mais inteiro. Mais verdadeiro. Você já não precisa explicar sua sensibilidade, nem justificar seu amor pelo silêncio. Você apenas vive de acordo com aquilo que a alma pede. E isso começa a transformar o ambiente ao seu redor. Pessoas começam a perceber que estar perto de você é estar perto de algo mais calmo. Seu silêncio começa a contagiar. Sua presença se torna convite. Você já não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua vibração fala por si. E então, um dia, o barulho lá fora continua o mesmo, mas dentro, algo mudou. Ele já não invade como antes, já não desestabiliza, porque você construiu raízes profundas no silêncio. E essas raízes te sustentam, mesmo quando o mundo parece desmoronar em caos. Você se senta, respira e ouve. E nesse ouvir, você encontra sentido. Você compreende que todo barulho é, no fundo, um pedido de atenção. Uma tentativa desesperada de não desaparecer. Mas você não precisa mais disso, porque você já está presente, já está desperto. E nesse estado, o silêncio não é ausência, é plenitude. E quando você começa a viver a partir desse silêncio, tudo muda. As escolhas mudam, as relações se transformam. Você começa a buscar pessoas que também respeitam os espaços vazios, que sabem ficar quietas, junto com você, que não têm pressa em preencher cada minuto com palavras, mas que entendem o poder do que é sentido sem ser dito. Essas pessoas se tornam espelhos do seu próprio processo, companheiros de jornada, almas que também caminham descalças pelos campos do invisível, onde o barulho não entra. E talvez aos poucos você descubra algo ainda mais sutil, que o silêncio também fala. Fala em outras linguagens. Ele diz quando é hora de ficar. Diz quando é hora de partir. Diz quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que faz sentido. Mas para escutá-lo, você precisa de coragem. Coragem para silenciar por dentro. Coragem para deixar ir as distrações que preenchiam seus vazios. Coragem para se encarar, não como gostaria de ser, mas como você é agora. E então você começa a ouvir a si mesmo, não mais como quem procura respostas, mas como quem reencontra velhas verdades. Aquelas que estavam guardadas, esperando que o barulho passasse. E quando elas vêm, elas não gritam, elas sussurram. Dizem que você é suficiente, que não precisa provar nada, que há beleza na quietude, que existe um tipo de força que nasce da escuta, da presença, da sensibilidade. Nesse ponto da jornada, você não se incomoda mais tanto com o barulho, porque agora você o entende. O barulho do mundo é o choro da consciência coletiva que ainda dorme. É a inquietação daqueles que ainda não encontraram seu centro. Você os observa com compaixão. Já não luta contra o som, mas também não se entrega a ele. Você apenas caminha em outra frequência. Uma frequência onde o silêncio não é ausência, é solo fértil, é templo, é morada. E ao viver assim, você inspira. Inspira com a maneira como olha,
como respira, como escolhe o que entra e o que não entra no seu campo. E mesmo que ninguém diga em voz alta, algo em você toca o outro, porque a alma reconhece quando encontra alguém que vive a partir do essencial. E nesse reconhecimento silencioso, o mundo vai mudando, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, uma vibração de cada vez. Você é parte desse movimento, parte dessa nova forma de existir. Uma existência menos ruidosa, mas mais real. Menos performance, mais presença. Menos palavras, mais verdade. E se ao longo do caminho você se sentir estranho por amar tanto o silêncio, lembre-se, é no silêncio que as árvores crescem. É no silêncio que o sol nasce. É no silêncio que as estrelas dançam. E é nesse mesmo silêncio que a sua alma floresce. Então, da próxima vez que o barulho te ferir, feche os olhos, respire, retorne. Lembre-se de quem você é. Lembre-se que o incômodo não é defeito. É bússola. Ele está apontando para casa. E essa casa mora aí dentro. Sempre morou. Se algo dentro de você foi tocado por essa mensagem, se você se sentiu compreendido, se essa jornada silenciosa ressoou com algo que você sempre sentiu, mas nunca soube como colocar em palavras, escreve nos comentários. Quero saber o que você sentiu. Você não está sozinho. E se quiser receber mais conteúdos como esse, que falam com o coração e não com a pressa, se inscreve no canal. Aqui, o barulho fica lá fora. Aqui, a alma pode respirar.